Meus irmãos, hoje eu pedi a Ellen que trouxesse o SAMU e deixasse aí na porta. Não sei se ela conseguiu. Os irmãos que me conhecem sabem que eu gosto muito de cumprir horário. O culto começa no horário certo e tem também horário para terminar. Mas hoje, irmão, vão me perdoar. Vou me dar o direito. Prometo aos irmãos só que eu acabo antes da meia-noite. Se lá para as 11 horas alguém quiser sair, pode sair que eu não vou me incomodar, não. Mas eu vou me demorar um pouco mais, espero, com os irmãos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. Texto também muito conhecido dos irmãos. Diz assim o apóstolo Paulo àquela igreja, e diz assim a palavra de Deus a cada um de nós, nesse momento, neste dia. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Obrigado, Pai, por essa palavra. E fala ao nosso coração nesse momento, Pai. Que a voz a ser ouvida seja a voz do Senhor no coração de cada um. Em nome de Jesus. Meus irmãos, em algum momento da vida, nós teremos que fazer alguma coisa pela última vez. Aliás, Eclesiastes capítulo 3 já fala sobre isso, né? Tudo tem a sua ocasião própria. Tem tempo de começar, tempo de terminar, tempo de plantar, tempo de colher. Sempre é assim, a vida é assim. E nessa noite, nesse momento, eu prego a minha última mensagem como pastor titular dessa igreja tão querida. Com o coração pulsando mais forte, porém com profunda gratidão a Deus por ter me concedido o privilégio de ministrar aos irmãos por esses longos 38 anos. São 38 anos que eu estou aqui com a minha família. Isto, meus irmãos, é mais da metade da minha vida. Eu e Tânia somos agradecidos a Deus por esse tempo. Os nossos filhos cresceram aqui. Nossos netos cresceram, estão crescendo aqui. E BBP é a nossa casa. Muitas vezes, meus irmãos, durante a semana, não só no gabinete pastoral, mas muitas vezes eu venho durante a semana, esse santuário vazio, eu sento em um desses bancos e procuro me lembrar e visualizar os irmãos. Sei que a Célia e o Luiz sentam ali no segundo banco. Sei que alguns irmãos só sentam ali naquele banco. Sei do pastor Cassimiro, que está sempre ali na metade daquele banco. Conheço a turminha que está lá na galeria. Sempre procuro visualizar e oro por vocês. E oro pela igreja. Faz parte do ministério pastoral, a intercessão pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Nunca houve, meus irmãos, a menor dúvida em meu coração que foi aqui que o Senhor me colocou e que aqui procurei cumprir a missão que me fora dada. Sempre grato com a incrível graça e misericórdia de Deus para com a minha vida, a vida da minha família e também para com essa igreja. Nesse tempo, rimos e choramos. Casamos muitos e enterramos alguns que deixaram em nosso coração uma imensa saudade. Houve momentos bons e momentos ruins. Houve doença, mas também saúde. Houve tempo de gordura e houve também tempo de escassez. Houve primavera, verão, outono e inverno.
com épocas de crescimento e também épocas de poda. Começamos pequenos, mas nossa fé estava no Senhor e nosso fundamento estava na palavra de Deus. Fomos felizes porque estávamos na perfeita vontade de Deus e podíamos deitar as nossas cabeças em nossos travesseiros à noite, sabendo que estávamos fazendo, tínhamos feito segundo a vontade de Deus, comprometido com os princípios e os valores do reino do Senhor. E por isso sempre nos sentíamos abençoados. Começamos a receber famílias e fizemos dessa igreja um porto seguro para eles. E sempre cuidamos dessas pessoas. E Deus nos abençoou por isso. Por isso, irmãos, nesse primeiro momento eu quero expressar a minha gratidão. Gratidão, em primeiro lugar, e não poderia ser diferente, a Deus. O Deus que me resgatou das trevas lá em 1968, no mês de maio. Um Deus que me chamou para o ministério em 1974, que me conduziu ao seminário no Rio de Janeiro, me sustentou durante aquele tempo, me consagrou ao ministério da palavra e tem me sustentado, meus irmãos, por esses anos todos. E eu sempre, nunca vou deixar de dizer, pela graça, pela graça, pela graça e tão somente pela graça. Não sei por que Deus escolhe a gente, mas Ele sabe o porquê. Mas quando Ele nos chama, apesar de tudo que somos, Ele nos abençoa e nos capacita e nos permite ser mensageiro da sua palavra. A Deus, portanto, toda a honra e toda a glória. Expressar minha gratidão a Tânia, o amor da minha vida, meu amor, minha companheira de vida, minha companheira de ministério. Meus irmãos, às vezes a gente acha que determinadas palavras caem num lugar comum, mas não nesse caso. Muito do que se pôde realizar na minha vida, na vida dessa igreja, eu devo a Tânia. Me lembro quando aqui chegamos, tinha um piano de armário, não esse, não tinha quem tocasse, ela regia o coro com a cabeça e tocava o piano. E começou a investir em adolescentes, em jovens, estabeleceu coros graduados, infantil, infanto-juvenil, adolescente, jovens, adulto, masculino. Iniciou orquestras sem praticamente ninguém saber instrumento, e ela investiu nesses meninos, nessas meninas. E hoje investiu no teatro, criou um grupo de teatro e tantas outras coisas. Na minha carta de renúncia eu coloquei algumas coisas em que ela pôde trabalhar. Então hoje muito da Igreja Batista do Barro Preto deve ao ministério da Tânia. Porque, acima de tudo, é uma mulher de oração, intercessora, orando diuturnamente pela minha vida, pelos seus filhos, seus netos e por esta igreja. Então, não podia, de maneira alguma, deixar de expressar toda a gratidão do meu coração a Tânia. Pelo que foi, pelo que é, pela bênção que foi, pela bênção que tem sido e pela bênção que ainda será na minha vida, após esse tempo. Louvo a Deus pela Tânia. Não canso de dizer, é o amor da minha vida. Às vezes a gente fala, Clevis, sobre determinada situação que a gente ganha, depois tem um bônus, né? Deus me deu a salvação e depois me deu um bônus. A Tânia foi a melhor coisa depois da salvação. E louvo a Deus por isso. Agradecer os meus filhos, o Alessio Júnior e a Andréia. Às vezes eu fico procurando palavras para expressar o que sinto verdadeiramente por eles. Gratidão e amor. E quando os vejo, meus irmãos, durante todo esse tempo, abençoando a minha vida, o meu ministério. E hoje, quando vejo a Andréia, recentemente no ministério desta igreja, quando a Miriam
Lemos deixou o ministério insistindo comigo que eu trouxesse a Andréia para trabalhar. A preocupação de pastor, será que a igreja vai compreender a filha do pastor trabalhando aqui? Será que... E como pai também preocupado com os desgastes que o ministério dá. Mas ela insistiu, encaminhou o assunto à igreja, a Andréia veio. E que ministério ela realizou aqui? Para a glória do Senhor. E hoje, como gerente de crescimento cristão, na denominação batista, na Convenção Batista Mineira, sendo bênção para todas as igrejas nesse grande estado de Minas. Louvo a Deus pela vida da Andréia. Louvo a Deus pela vida do meu filho, Arlécio Júnior. Sempre próximo, sempre junto, sempre abençoando. Já por vários anos servindo a denominação como advogado, cuidando das coisas jurídicas relacionadas ao Colégio Batista, ajudando nas coisas jurídicas relacionadas às igrejas da Convenção Batista Mineira. Às vezes ele recebe telefonema de pastores, madrugada, pedindo ajuda, pedindo socorro. E o Júnior trabalhando no reino do Senhor. E eu tenho dito que mais do que um profissional do direito, ele tem sido um ministro de Deus na vida da nossa denominação das igrejas batistas nesse grande estado. Portanto, expresso minha gratidão aos meus filhos, o Arlécio Júnior e a Andréia. Gratidão ao meu genro, Rodrigo está aí. Rodrigo chegou à nossa família e tem sido bênção para todos nós. Louvo a Deus pela sua integridade, pelo seu comprometimento e pela maneira carinhosa, e ele que não faça isso, né? Cuidando da minha filha e dos meus netos. Obrigado, Rodrigo. Agradecer os meus netos, meus irmãos, como enche o coração, meu coração, o coração do avô, quando eu vejo meus netos integrados na vida da igreja, do corpo de Cristo. O Miguel lá trabalhando na área da comunicação, é quem joga no ar, né, no YouTube, o que acontece aqui, como embaixador do rei, já chegando talvez ao último posto. Agradecer por Letícia, mensageira do rei, também chegando ao seu último posto, está trabalhando na comunicação, estava aí há pouco fotografando tudo. O Mateus e o João Gabriel, o mais novo. Embaixadores de Cristo, trabalhando nas embaixadas e crescendo cada ano de posto. Então só tenho que agradecer como pastor e como avô. Louvado seja o nome do Senhor pela vida dessa família tão querida. Quero também agradecer, meus irmãos, meus queridos, aos meus irmãos lá na Bahia, Laércio, Lierte e Odete, que mesmo de longe, e Arlete em memória, né? Saudosa Arlete, sempre me sustentaram com as suas orações. E de igual modo os irmãos de Tânia também, todos eles, não deixam de orar por mim, por Tânia, por os nossos filhos, constantemente. E eu sei que eles têm nos sustentado também com as suas orações. Agradecer aos líderes e colegas pastores da Convenção Batista Mineira, da Convenção Batista Brasileira e da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, e aqui de Minas Gerais, que sempre me trataram com especial deferência. Sempre foram gentis, generosos. Tem um querido pastor Ribeiro aqui à frente, que é um amigo querido e que tem me abençoado com a sua amizade, pastor, e tantos outros. Agradecer, meus irmãos, à Igreja Batista do Barro Preto, a sua diretoria, desde a primeira diretoria até a atual. Lembro que na primeira diretoria o vice-presidente era o irmão Erasmo Lúcio de Castro, um irmão muito querido e muito amado. Todas essas diretorias, de lá até aqui, sempre me trataram com muita generosidade. Os coordenadores de ministérios, todos eles, os que passaram, os atuais, que nos abençoam, os colegas de pastorado, os irmãos e irmãs da secretaria da igreja, do financeiro, dos zeladores. Quase todas as manhãs nós tomávamos café junto com os zeladores e com o pessoal da secretaria do financeiro. Um momento sempre agradável, gostoso. Não só pelo pão, pelo café com leite, mas pelo bate-papo amigo. E saber que eles trabalham não por outra razão, mas trabalham ministrando, trabalham glorificando a Deus. Aos colaboradores do Recanto Vida, que cuida dos nossos idosos, a nossa gratidão.
E especialmente, meus irmãos, a cada membro em particular. Agora eu não posso mencionar nome, né? Porque, apesar de saber o nome de todos, de muitos, mas nem todos, aí eu estaria com certeza. Não posso mencionar o nome das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos e dos queridos da maturidade. Mas eu quero dizer que todos vocês foram amigos que me abençoaram. E agradeço a Deus pela vida de vocês. Agradeço, meus irmãos, a todos e aproveito esse momento também para pedir perdão se ofender alguém. Às vezes uma palavra mal colocada, uma atitude não compreendida, às vezes as pessoas se ferem. Então, se eu ofendi, aqui está o pedido de perdão. Perdoem. Tenho consciência de que cometi erros. Tenho consciência que frustrei expectativas. E tenho consciência que devo ter ficado também muito aquém do que Deus queria na minha vida e do ministério. Isso, na verdade, só prova a minha humanidade frágil, limitada e imperfeita. Pastorear, meus irmãos, essa congregação aos longos dos 38 anos só foi possível pela misericórdia e pela graça de Deus em minha vida e pelo apoio de vocês. Foram 38 anos de comunhão, foram 38 anos de amor fraterno, foram 38 anos de paz, foram 38 anos de serviço ao Senhor da Seara. Meus queridos irmãos, essa igreja tem bons servos de Deus e uma diretoria firme, madura, espiritual. Vocês têm bons ministros, pastores, coordenadores, professores, servos, que são bênçãos de Deus. E sei que eles amam essa igreja. E com fidelidade e espírito de servo, continuarão abençoando a vida de todos. Vocês estão em boas mãos. Que liderança maravilhosa nós temos nessa igreja. Agora, meus irmãos, eu quero abençoá-los, fazer algumas considerações, na verdade, reafirmando algumas convicções que tenho e deixar também alguns conselhos para cada um de vocês e para a igreja como um todo. Começamos há 38 anos atrás, meus irmãos, comprometidos com Deus. Mantivemos os caminhos antigos de pureza e zelo pela sã doutrina. Cremos na palavra de Deus e honramos as doutrinas estabelecidas na palavra do Senhor. Levamos a sério a ocupação desse púlpito com o temor de Deus no coração. Quantas vezes subi aqui, meus irmãos, com temor e muitas vezes com tremor, entendendo a responsabilidade que é assumir um púlpito para pregar a palavra de Deus. Hoje, infelizmente, nós vemos que muitas igrejas não têm esse mesmo comportamento na nossa igreja. É mais modismo do que paixão. É mais patética do que profética. É mais superficial do que sobrenatural. A igreja na qual os apóstolos ministraram era uma igreja sofredora. Hoje nós observamos por aí afora que há muitas igrejas autossuficientes. E nesses dias a igreja evangélica brasileira é frequentemente divertida. A igreja do Novo Testamento, pelo contrário, foi identificada com perseguições. E hoje muitas são identificadas pela prosperidade material, pela popularidade e pelas excêntricas personalidades. Por isso, meus irmãos, nós devemos lutar pela igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo. O corpo de Cristo. E a luta não acabou. Graças a Deus que como igreja nós temos armas. Nós temos a arma da unidade. Devemos lutar juntos. Se os inimigos da palavra de Deus vierem com seu trabalho de divisão, devemos nos unir. Nós somos uma comunidade de irmãos e irmãs em Cristo. Recentemente o pastor Robson pregou a belíssima mensagem falando sobre comunhão. Nós somos membros de um corpo. Corpo de Cristo, cuja cabeça é o próprio Senhor Jesus. Então temos que lutar contra qualquer coisa que venha contra a igreja, mas temos que lutar unidos. Temos a arma da união, a arma da comunhão, a arma da fraternidade, a arma do amor.
Temos a arma da oração, o Senhor está do nosso lado, porque Ele ama a igreja mais do que nós a amamos. A igreja é dele. E por isso precisamos saturar nossos problemas em oração, buscando discernimento e sabedoria em cada decisão. Por isso o desejo para a igreja do Senhor Jesus Cristo é que estejamos sempre com essa arma da oração e lutando. Temos a arma da justiça. Irmãos, nossa causa é justa. Não importa o que o mundo diga, não importa o que o mundo acusa a igreja do Senhor Jesus Cristo, a nossa causa é justa. Lutamos para manter nossa igreja em ordem com o Senhor, em harmonia com o Senhor, em obediência ao Senhor. Lutamos para manter nossa igreja como um ninho para criar nossos filhos. Lutamos para manter vibrante o alcance da missão de nossa igreja. Mas, queridos, ainda há muito o que fazer. Começamos bem, mas é possível terminar errado ou até não terminar. A igreja há de permanecer firme, lutando até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso descanso não é aqui. Por isso temos que continuar a marcha e a nossa luta. Já disse alguém que o importante não é como se começa, e sim como se termina. A igreja começou bem há 95 anos atrás, mas a sua missão não chegou ao final. Ela há de continuar firme até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Na realidade, meus irmãos, o começo é muito importante, sim, mas na vida é muito importante pensar, estudar, visualizar, planejar o fim para ter um recomeço sem frustração das perspectivas almejadas. A perspectiva da igreja, ou melhor ainda, o mandamento recebido pela igreja é de pregar esse evangelho até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Começamos bem, mas temos que terminar bem. A Bíblia não diz que para terminar grande ou terminar popular em relação à igreja. Não, não é isso que a Bíblia fala. Devemos terminar nossa corrida com a integridade espiritual intacta, com um relacionamento perfeito com o Senhor da igreja, Jesus Cristo. A mentalidade de hoje, infelizmente, é diferente. Se a igreja é grande em membresia, significa que Deus está abençoando. Mas muitas igrejas são maiores porque permitiram que os seus templos foram lugares mundanos para pessoas mundanas. O compromisso, o desafio para a igreja do Senhor Jesus Cristo é fidelidade a Deus, fidelidade aos seus princípios, fidelidade aos seus valores, fidelidade à sã doutrina, fidelidade no seu compromisso e na sua missão de proclamar o evangelho na sua pureza, na sua simplicidade, mas também no seu poder. Fazemos isso, meus irmãos, mantendo ou lutando pela palavra de Deus. A batalha interminável pela verdade continuará enquanto os teólogos liberais minam constantemente o fundamento de nossa fé. Se as fundações podem ser destruídas, meus irmãos, qual será o futuro da igreja? Hoje há tantas versões da Bíblia e algumas delas são verdadeiras heresias nas suas traduções. E há muitos líderes que pregam dentro de um contexto de modernidade, negando o poder e a eficácia da palavra de Deus. Por isso, a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos que permanecer firme na palavra. Permanecemos nos caminhos antigos, as velhas maneiras estão sendo abandonadas e ridicularizadas. Enquanto as igrejas liberais lutam por nossos jovens com espantalho de fazer uma ponte entre as gerações. Eu confesso aos irmãos, e talvez seja ignorância minha, meus irmãos, eu não encontro lugar na Bíblia para uma diferença de geração, pois o jovem, diz a Bíblia, deve andar no caminho dos seus pais. Ou não é assim? Ensina a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Jovem precisa andar no caminho dos seus pais. Obviamente, diferenças muitas acontecem e acontecerão, mas os princípios, os valores, o fundamento, a essência há de permanecer
impregnada no coração de cada jovem, de cada criança. Para essa luta temos que nos separar do mundo, meus irmãos. A igreja precisa ser tratada como corpo de Cristo, reverência, respeito, temor. Ela é o corpo de Cristo. No púlpito, na congregação, precisamos entender que este lugar é santo, é a casa de Deus. Precisamos ser reverentes na casa de Deus. Postura, espírito. Temos que ter uma postura reverente na casa do Senhor. Quando a igreja de Jesus, meus irmãos, se tornar casual, o culto também se tornará casual. O respeito pela casa de Deus desaparecerá e ela se tornará apenas outro edifício. Sempre subir nesse púlpito com muita reverência, que diz aos irmãos, com temor. Inclusive, isso reflete na própria roupa. Nunca subiria aqui de bermuda ou de camisa aperta. O lugar é santo. Eu me lembro uma certa ocasião, não sei exatamente porquê, eu estava em um edifício onde funcionava a Justiça do Trabalho, e na entrada eu vi um senhor, entrando de camiseta e de bermuda, porque iria uma audiência, que ele era uma reclamação trabalhista. A portaria não deixou entrar. Não, você não pode entrar desse jeito, você vai se apresentar ao juiz. E eu fiquei observando, o porteiro, que já era acostumado com isso, já tinha preparado lá, separado lá uma calça e uma camisa. Ele vestiu aquela camisa que estava lá emprestada e uma calça para poder subir e falar com o juiz. Aí eu fico me perguntando, e o Supremo Juiz? E o Supremo Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Na casa de Deus nós temos que ser reverentes. Não é que o paletó e a gravata simbolizam alguma coisa no sentido de que da autoridade, não. Mas é atitude, é o comportamento, é o respeito, é o temor pela casa do Senhor. Queridos, começamos bem, permanecemos certos e desejamos terminar a tarefa que Deus nos deu corretamente. Por isso, e aqui vem as minhas exortações. Em primeiro lugar, queridos, exortação, mas mais é desejo, que vocês permaneçam firmes em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Texto que lemos: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Queridos, todos nós sabemos que como cristãos seremos desafiados em nossa fé, mas queremos poder nos manter firmes. Às vezes o desafio vem na forma de tentação, o inimigo sabe nos atingir quando estamos mais fracos e sabe exatamente onde está o nosso ponto fraco. Mas sabe o que a Bíblia diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O desafio surge quando temos que decidir entre os valores do mundo e os valores do reino de Deus. Já repararam como os valores do reino de Deus estão sendo substituídos pelos valores deste mundo? Infelizmente. Por medo de sermos chamados de conservadores, retrógrados, radicais, ortodoxos, tradicionais, com receio de sermos alvos desses preconceitos que o mundo tem sobre nós, estamos negando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, que nos chamem de conservadores, de retrógrados, de radicais, de ortodoxos, de tradicionais, nós somos assim mesmo, porque o evangelho é radical. Jesus Cristo diz: quem quiser me seguir, tome sobre si a sua cruz e siga-me. É radical, é entrega de vida, é a morte do eu. Então precisa que o mundo continue vendendo seus valores como verdade, como algo bom, como algo doce. Aqui a gente não pode engolir essas coisas que eles estão nos oferecendo. O que nós não podemos é achar normal o que eles estão dizendo e que estão fazendo. Não podemos? O que tem? Nada a ver. Todo mundo faz. Ninguém tem nada com a minha vida. Os tempos são outros. Isso não é próprio do crente no Senhor Jesus Cristo.
Os tempos são outros, mas Jesus é o mesmo, o Senhor é o mesmo. Os tempos são outros, mas a Bíblia é a mesma, a palavra é a mesma. O mundo passa, mas a palavra do Senhor não há de passar. Meus irmãos, nós temos que aprender, nós temos que entender que o diabo é especialista em fake news. O diabo é especialista em notícias enganosas, em notícias falsas. Foi assim com o primeiro casal. Lembra-se que ele fez com Eva? Olha, a fruta gostosa, e ela olhou e viu que era agradável à vista. Mas ela disse no primeiro momento, não. O Senhor disse, não, não é assim não. Não foi bem isso que Deus disse não, Eva. E aí mudou a palavra de Deus. E Eva deixou se enganar. O primeiro casal deixou se enganar. E até hoje nós sofremos as consequências, né? O diabo é especialista em fake news, saiba disso. Por isso precisamos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ser corajosos o bastante para dizer não aos valores humanos e renovar as nossas mentes em Cristo Jesus para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O desafio surge, meus irmãos, quando desejamos também ser aceitos pela sociedade, uma sociedade ímpia, tornando-se difícil dizer ou fazer as coisas certas. A gente quer ser amigo de todo mundo, a gente não quer trazer nenhuma resistência, e a gente vai se amoldando as coisas, e os valores, os costumes desse mundo. Mas sabe o que é que nós encontramos na palavra de Deus, lá na primeira carta de João? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque tudo que há no mundo passa. Somos desafiados, meus irmãos, quando enfrentamos provações que nos cortam até os ossos. Tristeza, perdas, enfermidades, desapontamentos, fofocas, mentira, mau testemunho de outros. Essas coisas podem nos levar a vacilar em nossa fé e em nosso compromisso com Deus e com a sua igreja. Mas temos que entender que o nosso foco não é o outro, o nosso foco é Deus. Nós não nos convertemos à igreja tal, ou irmão tal, liderança tal, ou pastor tal. Nós nos convertemos, nos entregamos ao Senhor da nossa vida. Esse nunca nos trará qualquer desapontamento para nós. Ainda sofremos, meus irmãos, o desafio dos nossos ventos doutrinários, líderes religiosos que envergonham e desonram o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amados, nunca permitam que nada, nem ninguém movam vocês dos princípios e dos valores da fé cristã que essa igreja tem preservado ao longo dos seus 95 anos de existência. E agora vem uma palavra pessoal. Vocês são testemunhas que procuramos nesses 38 anos de pastoreio sermos fiéis à nossa história, ensinando a sã doutrina, exortando-os e aconselhando-os a comprometer-se com os princípios e os valores do reino de Deus. Meus irmãos, entendam e ouçam isso. Nós temos que saber no que acreditamos e por que acreditamos. Há tanta novidade aparecendo aí. Ligamos a televisão, nos programas gospel, tantas novidades que a gente fica, às vezes, até em dúvida. Será isso mesmo? Será que estamos errados? Então há necessidade, nesse tempo que nós vivemos, meus irmãos, em que as narrativas são aí colocadas à torta e direito, nós temos que saber no que acreditamos e por que acreditamos, para que quando os desafios baterem a nossa porta, estejamos firmes em nossa fé, não nos deixando levar pelas novidades, pelos casuísmos, pelas invenções que estão surgindo a cada dia, pelos novos ventos de doutrina. Só Deus sabe o que é melhor para nós. E somente Ele é quem nos guia no caminho para uma vida abençoada. Há um homem de 99 anos de idade. O Senhor disse a ele: eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Abraão, 99 anos de idade, recebeu do Senhor esse imperativo: anda em minha presença e ser perfeito.
Em outra palavra, nós encontramos Deus dizendo a cada um de nós: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. O imperativo, meus irmãos, é bem claro. Nós temos que continuar andando e exercitando as virtudes que nos levará à perfeição. Este é o desafio para a igreja, para cada um de nós, para você, meu irmão, para você, minha irmã. Portanto, diz Paulo, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Em segundo lugar, que vocês produzam frutos permanentes. Paulo nessa carta diz, sempre abundantes na obra do Senhor. Em João capítulo 15, verso 16, o Senhor Jesus nos exorta dizendo: vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que nós seríamos conhecidos pelas pessoas como cristãos pelos frutos. Algumas pessoas produzem muitos frutos, mas nem sempre esses frutos são bons. Elas obtêm até resultados, mas não do tipo que Deus realmente deseja. Por isso, quando lemos Gálatas, que nos fala sobre o fruto do Espírito, meus irmãos, como precisamos desse fruto. Amor, paz, alegria, fé, benignidade, longanimidade, temperança, mansidão. Como precisamos, como a sociedade precisa, como os nossos lares necessitam, como a igreja do Senhor Jesus Cristo. Talvez pensemos, meus irmãos, que somos incapazes de produzir os frutos necessários em nossas vidas, e de fato somos incapazes, sim, mas é o Espírito Santo que nos capacita para a realização dos frutos que glorificam a Deus. Então, se eu não posso ser manso, se eu não posso ser longânimo, se eu não posso ser benigno, eu não posso apresentar a Deus um argumento dizendo: Senhor, o Senhor me conhece, né? Sabe como é que eu sou? Não. Ele sabe sim como é que nós somos, mas Ele coloca à nossa disposição o Espírito Santo, que transforma a nossa mente, o nosso coração, transforma o nosso caráter e faz, através de nós, produzir o fruto do Espírito Santo. Quando eu fico triste, quando eu encontro crentes, assim, pastor, aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Não, irmãos. Quem está em Cristo? Nova criatura é, o velho homem já morreu, a velha Gabriela já morreu, agora é um novo homem, é um novo ser, em que o Espírito Santo habita e capacita. As desculpas, meus irmãos, para não produzir um bom fruto, na verdade, criam barreiras para evitar a responsabilidade de produzir frutos que possam causar um impacto positivo no mundo. Impedem que nós possamos cumprir a missão como embaixadores do reino de Deus nesse tempo. As pessoas saberão que tipo de árvore somos pelos frutos que veem em nossas vidas, meus irmãos. A nossa identidade é revelada pelos que as pessoas veem em nós. Por isso a exortação, o desejo, frutifiquem, amados. Coloque-se à disposição de Deus. Atuem no corpo de Cristo, a igreja. Exercitem os dons espirituais que o Espírito Santo lhes concedeu. Sejam fiéis no exercício da mordomia. Frutifiquem. Frutifiquem. Terceiro lugar, que vocês sejam gratos e generosos. Verso 57 dessa 1 Coríntios 15 diz: graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas vitórias, quantas bênçãos, quantas coisas maravilhosas temos recebido de Deus. Meus irmãos, nós precisamos desenvolver em nosso coração a gratidão. Uma pessoa grata também é uma pessoa generosa. Gratidão e generosidade são gêmeas siamesas, meus irmãos. São profundamente ligadas uma à outra. É impossível ser generoso se não tem gratidão. É impossível ser grato sem ser generoso. Às vezes nós expressamos gratidão, né? Mas eu sou tão grato, Deus tem feito coisa maravilhosa. Mas e a generosidade? Se não há generosidade é porque não há gratidão. Porque havendo gratidão há generosidade. São irmãs siamesas, ligadas. A Bíblia diz que Deus é generoso para conosco, meus irmãos.
Deus é extremamente generoso em nos perdoar e em suprir todas as nossas necessidades. O amor que Ele tem por todos nós não é dado em parcelas, de maneira limitada, em pequena quantidade, não. Seu amor é abundante. Ele supre todas as nossas necessidades. O salmista descreveu: o Senhor é meu pastor, e a tradução melhor seria essa: porque o Senhor é meu pastor, nada nos faltará, ou nada me faltará. Então nada nos falta, porque Ele é pastor e Ele é generoso. O amor de Deus é pleno, é total. Deus não é mesquinho, meus irmãos. Eu acho que coisa triste é um pai generoso ter um filho mesquinho. E eu acho que Deus tem muitos filhos mesquinhos, egoístas, individualistas, que não conseguem abrir o coração para demonstrar gratidão e, consequentemente, demonstrar generosidade. Quando somos generosos com outras pessoas, isso mostra que somos gratos pelo que Deus fez. Há uma sinergia, há uma coesão, há uma associação entre gratidão e generosidade. As duas andam juntas. Volto a dizer, gêmeas siamesas, nascem grudadas uma à outra. Uma pessoa generosa também, meus irmãos, é uma pessoa feliz. Eu estava lendo uma pesquisa da Universidade de Zurique, na Suíça. A simples promessa, essa pesquisa diz que a simples promessa de ser mais generoso pode resultar em alterações no cérebro que estão ligadas à felicidade. Olha que coisa. Só a intenção já muda o nosso cérebro. E se nós somos generosos e atuamos, doar e ser generoso, meus irmãos, é um privilégio que nos torna alegres, felizes pela gratidão que temos. É um privilégio que todos nós podemos experimentar, porque não diz respeito à condição financeira, não, mas ao coração. É sobre termos um coração generoso. Aquela mulher que foi lá no gasofilácio e depositou aquela pequenininha moeda, não recebeu a aprovação de Jesus porque a moeda significava um grande valor financeiro, não. Na verdade, Jesus Cristo estava olhando o coração daquela mulher e viu que ela estava dando o melhor como fruto da sua gratidão. É por isso que a palavra de Deus diz que Deus ama o que dá com alegria, porque na verdade Deus vê não o valor depositado, mas vê o coração, a motivação do doador. A gratidão é a resposta espontânea e alegre de quem se sente acolhido e valorizado. E assim como a verdadeira generosidade só pode ser o resultado do amor, também a gratidão deve brotar livremente como um dos melhores sentimentos. Por isso, amados, sejam gratos, sejam generosos, como generoso é o nosso Pai Celestial. Em quarto lugar, desejo que vocês amem a palavra de Deus. Meus irmãos, viver em harmonia com a palavra de Deus requer constante ajustes no modo de pensar e de viver. Talvez por isso muitos de nós temos dificuldade em ler a Bíblia. Porque quando a gente lendo a Bíblia, nós somos exortados. Quando lemos a Bíblia, nós somos confrontados. Quando lemos a Bíblia, nós somos ensinados. Quando lemos a Bíblia, percebemos claramente que muitas das nossas decisões, dos caminhos que trilhamos, não estão de acordo com a vontade de Deus. Então a gente prefere não conversar com ela, não ler a palavra e tocar a nossa vida. Mas a nossa vida não pode ser tocada do nosso jeito. Se queremos a bênção de Deus, se queremos um dia estar com Ele. Lembram-se que Jesus Cristo disse que muitos no dia final estarão dizendo: Senhor, Senhor. Eu estava lá no dia que o pastor Arlés se despediu da igreja. E ele vai dizer: não conheço vocês. Senhor, mas eu fui membro da igreja. Agora provocar um pouquinho, eu fui até diácono. Cantei no coro. Meus irmãos, compromisso com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a luz do nosso caminho, é uma bússola que indica o caminho da vida. Ela mostra o caminho que nos leva a uma vida plena, abençoada.
Por isso, o desejo do meu coração e a exortação é que confiem na palavra de Deus e deixem que ela guie vocês em todas as situações da Bíblia, da vida. Ler a Bíblia todos os dias irá funcionar como alimento diário do cristão. Um bom alimento deve ser consumido diariamente, assim como a leitura da palavra de Deus. Leiam, estudem, amem a palavra de Deus. Em quinto lugar, que vocês orem o tempo todo. Efésios capítulo 6, verso 18, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Oração é muito importante, meus irmãos, para aqueles que almejam um relacionamento com Deus, sendo a oração um recurso de súplica, petição, intercessão, adoração e ações de graças. Quem ora, fala com Deus, se aproxima de Deus. Através da oração, o crente aprende a pôr Deus no centro da sua vida, buscando fazer a vontade dEle e trazendo e levando todos os pedidos a Ele. Quem ora pode ver milagres. Deus atende às nossas orações para libertar, para restaurar, para trazer vitória. E além disso, orar fortalece a nossa fé. A oração, meus irmãos, é tão importante que a Bíblia chega a orientar a prática da oração ininterrupta, orai sem cessar. Ou como lá em Efésios, orando o tempo todo. Eu recentemente li um livro de um pastor que falava das suas dificuldades, e uma das dificuldades que ele tinha era com a oração. Ele fez: eu não consigo ter disciplina de levar meia hora, 1 hora, 2 horas orando. Eu não tenho disciplina de acordar de madrugada e ficar várias vezes orando. Até que eu entendi que Deus me impede isso, que Deus disse que eu tenho que orar todo o tempo. Então eu passei a orar, muito mais do que orava, porque eu oro o tempo todo. Eu saio de casa orando: Senhor, estarei saindo, não sei o que me espera na rua. Me abençoa, vou tomar uma decisão, eu oro antes, vou fazer alguma coisa, eu oro antes, vou me deitar, eu oro, levanto, eu oro, vou tomar um banho, eu oro agradecendo a Deus pela água abundante que tenho na minha casa. E ele diz que passa então horas e horas orando ao Senhor, não naquele sentido de seguida, mas durante todo o dia. Ele entendeu que assim estaria orando sem cessar. Isso me faz lembrar do meu pai, saudoso, querido Joel. Meus irmãos estão me ouvindo agora. Meu pai não comprava uma camisa sem antes orar a Deus, perguntar se devia comprar e se de fato Deus queria que ele comprasse. E era um homem de oração. E mais ainda, ele não orava apenas particularmente. Ele não tinha nenhum constrangimento de ir à igreja, no meio de toda a congregação, e apresentar um pedido simples, ingênuo até. Mas ele diz: não, eu tenho que compartilhar com a igreja. E como Deus o abençoou. E como Deus ouviu as suas orações. A oração, meus irmãos, não é para que Deus faça a nossa vontade, mas sim que a vontade de Deus seja feita em nossa vida. Não é assim que nós oramos, recitamos o Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Depois nós acrescentamos: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então nós não oramos pedindo: Senhor, eu quero. Nós oramos pedindo: Senhor, qual é a tua vontade? Por isso, queridos, orem. Orem. Orem ao Senhor. Estou caminhando para o fim, meus irmãos. Falta mais somente 2 horas só. Em sexto lugar, que vocês amem-se uns aos outros. João capítulo 15, verso 12, Jesus Cristo diz: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Como foi que Jesus lhe amou, meu irmão? Como foi que Jesus lhe amou, minha irmã? Como é que Jesus amou esses coristas que aqui estão? Como é que Jesus amou o corpo diaconal dessa igreja? Como é que Jesus amou a mim, a você? A Bíblia diz: amou de tal maneira que deu a sua própria vida. Entregou-se em sacrifício.
Então a Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros assim. Ao dar esse mandamento, irmãos, Jesus fez algo que o mundo nunca viu. Jesus criou um grupo identificado com uma única coisa, o amor. O que nos distingue dos homens é o amor. O que nos faz diferente como instituição é o amor. O que faz diferença nesse mundo é se nós nos amarmos uns aos outros. Existem, queridos, muitos grupos no mundo e eles se identificam de várias maneiras. Os grupos se identificam pela cor da pele, pelo uniforme, pelo interesse compartilhado, pelas ideologias, pela política, pelo clubismo, pela escola que frequenta e por tantas outras coisas. No entanto, a igreja é única. Jesus criou um grupo cujo fator identificou é o amor. Culto ou ignorante, negro, amarelo, branco, vermelho, seja o que for, todos nós temos uma única identidade, o amor de Deus em nossa vida e o amor um pelos outros. A língua nativa não importa, não há regra sobre dieta, não há regra sobre uniformes, não há regra sobre gostos. Os seguidores de Jesus Cristo são identificados pelo amor que um cristão tem pelo outro. Se nós não nos amarmos uns aos outros, nós não podemos cumprir a missão que Deus nos tem dado. E se nos deixarmos, meus irmãos, dominar pelo amor divino que é derramado em nosso coração, haverá uma real diferença em nossa vida. Faremos diferença na vida dos outros. O amor curará os problemas que há nos lares, nos relacionamentos conjugais. O amor irá curar as feridas da alma. O amor divino, quando trajado, não revida com o traje. O amor de Deus não se interessa por aquilo que não se pode conseguir, mas por aquilo que se pode dar. Não é o que eu quero, é o que eu posso fazer. Não é que o outro pode fazer por mim, é o que eu posso fazer pelo outro. E se agirmos assim, meus irmãos, isso pode solucionar todos os problemas, seja no lar, no relacionamento conjugal, ou em qualquer área da nossa vida. Isso chama-se altruísmo, isso chama-se amor. Erich Fromm, famoso psicanalista, escreveu: o teste final do amor é quando podemos amar uma pessoa, apesar dos seus valores, do seu modo de vida e comportamento. Não foi isso que Deus fez conosco? Deus amou o mundo de tal maneira, não é esse versículo que eu quero recitar Paulo. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós. Sendo Paulo ainda pecador, sendo Violet ainda pecadora, sendo Éder ainda pecador, sendo Lúcia ainda pecadora, somos eu ainda pecador, Deus nos amou, isso é o amor de Deus, e a Bíblia diz que se nós recebemos esse amor, nós temos que compartilhar esse amor. Por isso, queridos, amem-se, cuidem-se. Caminho agora para a conclusão. É com muita sabedoria que John Stott comenta a segunda carta de Paulo a Timóteo e divide aquela carta em 4 exortações. A Timóteo, Paulo diz que ele precisava guardar o Evangelho, precisava sofrer pelo Evangelho, precisava permanecer no Evangelho e precisava pregar o Evangelho. Meus queridos irmãos, aqui está o segredo que, sem dúvida, caracteriza a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, permaneçam firmes em Jesus Cristo. Frutifiquem para a glória do Senhor. Sejam gratos e generosos. Amem a palavra de Deus. Orem o tempo todo e amem-se uns aos outros. A direção desse ministério, meus irmãos, e dessa igreja já está definida. Nós vamos continuar a nos identificar como uma igreja que preserva os princípios e os valores do reino de Deus. A igreja da pregação da sã doutrina. A igreja que ama e investe na obra missionária. Vamos continuar, meus irmãos, a cantar os hinos e canções que são doutrinária e biblicamente puros.
Vamos buscar a santidade, piedade e justiça sem desculpa, sem hesitação. Continuemos a proclamar ao mundo que Cristo é a nossa única esperança. Não sejamos contemporâneos no sentido de redenção, de rendição às filosofias e ideologia do mundo pagão. Não acatemos a ideologia progressista que procura afirmar, dentre outras coisas, que a ciência é a origem, fonte de todo conhecimento válido, que o aprimoramento pessoal, moral, científico, social e político está atrelado à experiência técnica. Não é. Vamos continuar a expor, meus irmãos, as falácias da evolução, do aborto como direito da mulher, ideologia de gênero. Não, vamos rejeitar tudo isso. Vamos protestar contra quem tente infringir nossas liberdades. Não sei se falando isso estou correndo risco. Vamos ensinar nossos filhos a temer a Deus, a respeitar a autoridade em casa, na escola, na igreja, em qualquer situação, a obedecer aos pais e a amar a Jesus. Vamos nos separar do mundo enquanto fazemos tudo ao nosso alcance para ver o mundo transformado pelo poder do Evangelho. Vamos continuar a edificar essa igreja com uma pregação bíblica forte, ousada, fervorosa, ungida pelo Espírito Santo. Vamos agitar a bandeira manchada de sangue de Jesus Cristo, sem medo, sem constrangimento, não pedindo favor ou desculpas a quem quer que seja. Para onde devemos ir, meus irmãos, não está em debate. A direção não é negociável. No entanto, o ritmo é. Mas a direção é inegociável. Nós sabemos para onde ir. Que entendamos que a nossa pátria está no céu. Aqui somos peregrinos, aqui somos forasteiros, aqui somos cidadãos do reino de Deus, aqui somos embaixadores e mensageiros do Senhor. E que essa seja, meus irmãos, a verdade, agora e sempre, da nossa querida Igreja Batista do Barro Preto. Concluo convidando os irmãos para ficarem em pé nesse momento. E eu quero concluir abençoando os irmãos. Quantas e quantas vezes os irmãos estenderam as mãos em minha direção e disseram que o Senhor os abençoe. Hoje sou eu que quero fazer isso com os irmãos, para dizer que o Deus eterno os abençoe e os guarde. Que o Deus eterno os trate com bondade e misericórdia. Que o Deus eterno olhe para vocês com amor e lhe dê a paz. É a minha oração para cada um de vocês, para a igreja como um todo, de nosso Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Quero sentar-se, queridos.